Fala pessoal, aqui é o Luiz, dono desse canal, o Ativamente. E se você quer saber como fiz mais de R$2.000 em apenas uma semana vendendo canais de YouTube, esses são alguns prints de vendas que eu fiz. É só estar clicando no primeiro link da descrição que eu mostro o passo a passo que eu fiz para estar tendo esses resultados, beleza? Chega a idade adulta, você muitas vezes fica se culpando de não ter mais tantos amigos, mas na realidade é natural que você não consiga mais viver tanto em bando. Então você tem esse estudo, basicamente colocou pessoas numa sala, desenhou 3 listras com tamanhos diferentes num quadro e uma lista referência. Essa lista referência é listra mesmo, um risco. Esse risco referência era do mesmo tamanho de uma das 3 e as 3 eram diferentes de tamanho. Ele colocou 9 figurantes, 9 atores e uma pessoa real, uma pessoa fora do estudo. Você está falando mais ou menos daqui, eu acho que já vi esse teste. Boa, tem um negócio aí. Legal. Alguém fez... É um estudo bem famoso, cara. Uma seta para dentro, uma seta para fora e uma... Não, foi assim, ó, quer ver, ó? Você tinha, corta ali aqui, foi? Você tinha um risco desse tamanho, aí você tinha um assim, você tinha um assim e você tinha o outro que é do mesmo tamanho desse, né? Então esse e esse são do mesmo tamanho. Tá. E aí você pede para 9 atores do estudo falar que alguns falam, era mais pessoas, né? Mas o estudo original usou menos. Para 9 atores do estudo falar que esse aqui é igual a esse. Propositalmente indicar o errado. Uma X porcentagem de pessoas, mais da metade, concordaram com o bando. Mesmo pra não ficar... depois falando que não, realmente o outro era o certo, só que eu tava com medo de falar porque as outras pessoas falaram que era aquele outro e eu achei que eu tava errado. Caramba, então você velho. entra numa concordância. O que é isso? Por conta... medo pertencimento, cara. Você se sente parte de um grupo. E na medida que você vê uma pessoa tomando muita crítica, muito hate ou alguma coisa assim, às vezes você nem tem nada contra a pessoa, mas o fato de você estar anônimo e o fato de outras pessoas estarem fazendo aquilo levam você a criticar aquela pessoa também porque você faz parte. Muitas vezes as pessoas curtem seu comentário e você recebe reforço por aquele comportamento e você volta a executar aquele comportamento de novo. Eu vi uma vez o Cariani, cara, ele falou uma coisa muito foda uma vez num Ironcast. Ele falou assim, eu aprendi a lidar, e o Cariani é um cara muito exposto na internet, né? Bastante, muito. Assim, é uma visibilidade bem grande. Ele falou um negócio assim muito foda e eu levei aquilo e nunca mais esqueço, cara. Ele falou assim, ó, o cara que me critica, eu aprendi a lidar com o cara que me critica nas definições que não são a sua, na definição de ofensa, sem ser querer ajudar e sem ser querer resolver um problema. Ele falou, o cara que me critica, eu simplesmente raciocínio que aquele cara não entendeu o meu trabalho. Ele não entendeu o que eu quero fazer aqui. Interessante de direcionar. Entendeu? E o cara que me critica, ele não entendeu o que eu estou querendo fazer. Ele não entendeu que eu não quero falar para os acadêmicos, que eu não quero falar para os neurocientistas, que eu não quero falar para os psicólogos, que eu quero falar para o Jorginho, que eu quero falar para o Carlinhos, que eu quero falar para o João, que eu quero falar para a Mariazinha, que são pessoas que jamais consumiriam um conteúdo sobre esse tópico se esse conteúdo não fosse falado de uma forma agradável e de uma forma que deixe você mais propenso a consumir esse conteúdo. Então, na medida que eu vejo uma pessoa me criticando, eu olho assim e falo, cara, pelo jeito que essa pessoa falou, ela não sabe o que eu estou fazendo. Ela não sabe o que eu falo, ela não me deu uma chance de eu entender aquilo, de me entender. Então, cara, é uma crítica vazia, é uma crítica que não tem peso. Agora, já recebi muitas pessoas que me mandaram DMs grandes falando, pô, cara, siga o seu trabalho, eu entendi que a sua jogada é fazer que essa jogada é tirar um pouco o preciosismo, usar termos que estão em voga mesmo, termos que estão jejum de dopamina, pornografia, maconha, uso de telas, que são termos que as pessoas pesquisam, e eu vou lá e falo para a pessoa, cara, jejum de dopamina é uma coisa que me criticam muito. Fala, cara, jejum de dopamina. Jejum de dopamina é uma parada feita por um guru lá do Vale do Silício que não tem nada a ver com nada, cara. Eu já recebi vários pacientes que falaram que já foram... Acabaram de mascarar o carinha lá que tinha uma dieta pré-histórica lá e descobriram que o cara tomava bomba pra caramba. 11 mil dólares por mês ele gastava. Pensa assim, ó. Você viu isso aí?
O jejum de dopamina foi uma parada do Vale do Silício. Tinha um guru lá falar que você tem que ficar no escuro, não pode ter luz, porque estimula a sua dopamina. Não existe isso, cara. O que eu sempre... Eu uso esse termo para chamar clickbait. Então vai sair um corte aqui do Inteligência falando do jejum de dopamina, não sei o quê. E eu uso para falar de um estudo muito foda que saiu da PNAS, puta, cara, essa hora eu já não consigo raciocinar direito. Uma pesquisadora que publicou um paper na PNAS, que é uma das melhores revistas dos Estados Unidos, onde ela explica que quando você usa muita anfetamina, drogas ilícitas, e ela tem alguns outros estudos que não é esse, com álcool e com tabaco, você tende a ter um down regulation de receptores dopaminérgicos que interagem com o seu córtex orbitofrontal, que é uma parte do seu córtex frontal, reduzindo a sua inibição de comportamento. Então você não consegue... É o mecanismo mais aceito hoje proposto para um comportamento aditivo, para você, e tolerância. Então você reduz o número de receptores, o que faz você ter mais craving em busca pela substância, e você reduz a sua atividade do córtex pré-frontal. Ninguém sabe se é causal ou não, mas provavelmente as duas áreas se regulam, fazendo você ter mais impulsividade para buscar aquela substância. Quando eu falo assim, cara, faz jejum de dopamina, eu tô falando para ele, cara, não usa droga, velho, que vai arrebentar a tua cabeça. Porque você vai ficar com mais craving pela substância e todo o resto vai ficar desagradável para você. Quando eu falo de pornografia, que eu cito, tem um estudo que saiu também na Neuropsychopharmacology, que é uma revista do grupo Nature. O título do estudo é Pornografia pode ser aditiva, pode ser viciante. Os pesquisadores viram que ela age nos mesmos sistemas da droga. Eu quero chamar a atenção da galera para ouvir alguma coisa aqui. Para pelo menos ter uma noção. Deixa eu aproveitar que você está falando disso, porque assim, eu vim perguntar pro Wesley, tá? Eu não vim responder. Não, é verdade, eu devia estar sentado do seu lado perguntando para ele, sendo seu co-host, na verdade. Porque assim, você estava falando de comportamento e eu vejo que existem comportamentos que são aditivos. A gente pode falar desse jeito? Comportamentos aditivos? Comportamentos né? aditivos. Ótimo. Por exemplo, ninguém coloca dopamina sintética na sua cabeça. O cara que corre, ele tem que correr. Mas o jogo é um transtorno mesmo. É mesmo? Transtorno de jogo de azar. O cara é viciado. Eu quero te perguntar isso pelo seguinte. A gente vê sobre a questão do ambiente, e você estava falando da questão do comportamento das pessoas induzidas pelos atores que vão falando que eles... Influenciam, né? Exato. E aí, eu lembrei de um livro que você me mandou ler faz tempo, um cara chamado David Brooks, que é o Animal Social. E me chamou muito a atenção que uma das coisas que ele fala é não só do que é o comportamento de manada induzido pela ação das pessoas, mas por funções indiretas. Então, o que ele cita? Ele cita que um estudo, as pessoas elas eram confinadas numa sala, né? Uma das coisas que ele cita no livro, né? E que nessa sala as pessoas elas ficavam vendo vídeos com as palavras velho, idoso, dificuldade, a cirurgia, doença, e que uma das coisas que eles mediam era a mobilidade dessas pessoas antes e depois de entrar na sala. Nossa! E sempre que essas pessoas saíam da sala, elas andavam mais devagar. Que doideira isso. Elas falavam com mais calma. E elas pensavam mais antes de responder. E aí ele falou, bom, isso é interessante. Vamos ver que lado, se isso funciona para os dois lados. Eles pegavam outro grupo de pessoas, colocavam na sala e colocavam uma série de cenas de agressão, de violência. E depois eles pegavam e olhavam o comportamento dessas pessoas na sala, na antessala, né, dessa projeção, né, o que era o comportamento entre elas. E quando elas saíam, elas falavam mais rápido, mais nervosamente, e que mudava, por exemplo, a forma delas ouvirem. Né? Então, em vez de elas ouvirem querendo se comunicar, entender, elas ouviam querendo responder. Então, que essa questão do comportamento